Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arte da Mata, o nosso podcast de quem trabalha com arte, fazendo arte com plantas. E nesse episódio aqui a gente está com uma presença ilustre, que eu já faz tempo que eu queria trazer. Quando eu pensei no podcast, eu já falei, nossa, vou trazer a Mônica Costa, que ela é muito legal, muito gente boa e tem muito papo para trocar. Então vai ser um episódio muito legal e eu já queria dar as boas-vindas para você, Mônica, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, em primeiro lugar. Eu queria te agradecer o convite. Eu acho que é sempre muito legal a gente poder falar do que a gente faz, do que a gente Uhum. ama. E tenho certeza que vai ser um papo muito bom. A primeira coisa que eu queria te perguntar Uhum. é que abelhinha que te picou para você entrar no paisagismo? O que você fazia antes e como é que foi para esse processo, a sua história para entrar no paisagismo? Eu me formei em arquitetura e urbanismo em Franca. Para começar, meu trabalho final de graduação foi a revitalização de uma praça. Então, nesse projeto, que foi da Praça Central da cidade de Franca, então eu já tive bastante contato, assim, com o paisagismo, eu já amava o urbanismo, eu tive muitos professores muito bons, assim, nessa área, então isso sempre me chamou a atenção. Quando eu me formei, fui morar em Uberlândia, porque eu tinha intenção de fazer uma pós-graduação e lá tem várias faculdades de arquitetura, então me chamou muita atenção para lá e era muito próximo da cidade de Franca, que era onde eu Uhum. morava. E aí fui trabalhar num escritório de arquitetos e aparecia muito paisagismo nos projetos dele. E na época eu jamais imaginaria que poderia ter um escritório de paisagismo. Então, acho que isso é muito válido para quem está começando hoje, sabe? Porque hoje eu enxergo que temos essa área, né? Uhum. Podemos viver de um escritório de paisagismo, né? E na época não. Então eu fui trabalhar no escritório de arquitetura. E aí tudo que parecia de paisagismo, eu ia acompanhar os clientes, eu visitava o viveiro, o garden onde vendia. Então eu sempre tive esse Você já contato. curtia desde Já esse começo? curtia, aí eu fazia detalhamentos no escritório. Então, e era por pranchas que a gente ganhava. Então, se eu produzisse, tinha projeto que dava 70 pranchas. Era tudo à mão? Não, Não, já era era no CAD, né? AutoCAD. Tá. Aí, e eu entrei nesse escritório como cadista. E não sabia quase nada de CAD na época, mas aí ficou muito esforço, fui, fui muito bem nessa Uhum. parte. E aí eu comecei a detalhar também o paisagismo. Então era quanto mais eu detalhava, né, mais pranchas eu tinha e essa parte eram três arquitetos, né? Eles não sabiam nada. De E aí plantas? falava plantinhas é com a Mônica. A gente não tinha Hum. muito contato com o paisagista. E aí, Aí acabava que aí eu estudava, pegava, já sabia um pouco o caminho pela faculdade que eu fiz e fui indo. Aí eu voltei para Franca e quando cheguei em Franca, eu fui atrás de um garden para trabalhar. uhum. Eu falei assim, ó, tem que trabalhar com plantas. Aí nesse garden é muito grande até hoje lá em Franca, e eu fiquei 10 anos. Nossa, Não, quase 10 anos, acho que 9 anos, 8, 9 anos. o que que você fazia lá? Fazia tudo. Tudo. Eu só não comprava planta Tá. na época. Já tinham bastante experiências com isso, né? E também tinha produção na fazenda. E aí eu tinha contato assim, eu ia na fazenda, escolhia a planta para colocar na obra do Hum. cliente. E aí esse trabalho me levou também para Ribeirão Preto, porque eu comecei a atender construtoras. Uhum. Então, até então, eu vivia fazendo só construtoras, projetos de condomínios multifamiliares, né? Uhum. Então, residência a gente tinha, mas o meu forte sempre foi nessa época, As eram áreas as áreas comuns comuns. Isso do até hoje eu condomínio. tenho no meu escritório, porque eu tenho clientes de construtoras de 20 anos. Nossa. Desde essa época que eu trabalhei
até hoje nunca. E aí, essas construtoras foram para o Brasil todo. Uhum. E aí eu fui atendendo também as obras em vários locais. Então, Maceió, Porto Alegre, em Canoas, que é perto de Rio Porto Grande. Alegre, também fiz um bairro inteiro. Minha mãe é de Canoas. Ah, que Sim. coincidência! Então, aí eu fiz um bairro inteiro em Canoas, assim, projetei as avenidas com. Nossa, na época foram, ai, não sei quantas Que legal. espécies de palmeiras, assim, que a gente tinha que procurar. Então, daí eu tinha que pesquisar tudo que tinha para comprar na região, porque Uhum. construtora tem um custo, tem a verba já estipulada. Então, essa experiência foi Nossa, fantástica, que assim. legal. Porque daí eu visitava os viveiros que tem na região. Em Maceió, fui numa cidade que chama Coqueiro Seco. Não, E nunca ouvi falar, é legal? porque havia lá dois viveiros, eu acho. E aí nós fomos lá, eu fui direto lá no viveiro, conhecer, saber o que, que eles tinham Nossa, isso é disponíveis, muito importante, né? Saber o que tem no local para o que você tem no poder local, porque projetar, né? viabiliza um Uhum. projeto, né? É diferente, é diferente hoje, a gente tem clientes de residências que não tem problema de trazer uma planta do Uruguai. Mas antes, mas essa fase e para trabalhar com corporativo dessa forma, seria, aí Uhum. tem que viabilizar mesmo. Então você ia pro lugar, viajava para ver, né, conhecer os produtores da região. Produtores da região. Caramba. Aí, e isso a gente já trocava vários assuntos, né? O tipo de solo, o que que vai bem, o que que não vai. Aham. Ai, Mônica, olha, essa planta aqui eu até tenho, mas em grande escala, assim, várias, eu acho bom não usar. Se você for usar uma ou outra, tudo bem. Uhum. Então, isso a gente trocava muitas ideias, Nossa, é assim. muito Fiz muitas importante. amizades. Aham. Até hoje, eu precisei executar um projeto de plantão de vendas de um empreendimento em Maceió. E aí eu tinha o contato Ah, já tinha. já tinha esse contato lá e Voltou. executei daqui, Então, executei lá. até isso que é legal, acho que é uma Uhum. dica também pro pessoal, porque como você sabe, eu sou professor de desenho 3D Sim, para paisagismo, né? sim. E aí começou a surgir projetos para eu fazer. Teve uma época que eu fiz alguns projetos, porque o cliente eram os clientes finais, né, que chegavam em Uhum. mim. Eles estavam lá no Instagram, rolando, aí viam um desenho que eu tinha feito para, enfim, de Uhum. 3D, de um Sim, projeto. olha que legal. Ou via, por exemplo, um desenho do curso, né, que eu tinha feito para aula. E aí eles viam lá e chegavam, nossa, que legal, suas composições e tal. Você faz projeto também? E aí eu já tinha feito cursos de paisagismo, né, no Gustav, Uhum. IBRAP, na EPB e tal, Uhum. para ser professor de 3D, né, Uhum. para ensinar bem o paisagista. Uhum. Mas aí eu já tinha aprendido, né, assim, não muito, né, porque você aprende muito com a profissão mesmo ao longo do tempo, mas tinha aprendido uma base, né? Uhum. Eu falei, vou fazer. Aí peguei um projeto para fazer em Brasília, né? Foi o primeiro que eu fiz lá e fui estudar o clima, enfim. Nossa, aprendi um monte de coisa nesse primeiro. Aí fiz consultoria com a Simone da Escola de Paisagismo Ah, que Brasília, legal. para saber se as plantas que eu estava escolhendo se Uhum. tinham lá mesmo, se não tinham E disponíveis, aí? se iam bem ou não, porque lá tem um clima muito doido, né? E hoje em dia, com a internet, com o Instagram principalmente, vem assim cliente de tudo quanto é lado, de tudo quanto Uhum. é canto, né? Então, e você falou que fez um projeto assim à distância, né? Sem precisar ir até lá, né? Porque Sem você precisar. já sabia, já tinha um contato do produtor de lá, já perguntou o que que ele tinha, o que que não tinha naquela Fez o época. plantio, depois Uhum. ele, até pelo WhatsApp, ele posicionou as plantas antes de Uhum. plantar. Eu Ah, acompanhei tudo. Isso eu já então, faço há muito tempo, né? então essa é uma dica pro pessoal, né? Se você está fazendo marketing no Instagram, chegou alguém de outra região e você vai fazer projeto para essa pessoa, faz o projeto, mas pesquisa os fornecedores de plantas do local, liga para eles ou pede um WhatsApp, conversa Uhum. com eles para eles mandarem a lista de plantas que eles têm lá, né? Para daí você fazer o projeto. Não vai me pegar o livro do Lorenzi e começar a colocar um monte de plantas sem saber se elas, né, têm produtor na região. E o produtor da região,
geralmente ele produz o que vai bem naquela região, né? Isso. Então é até melhor, porque você sabe que a chance da planta vingar é muito maior de É o você. sucesso do jardim, que a gente quer Uhum, que fica tudo sim. bonito, né? E aí, continua a sua Ah, história aí. aí eu comecei a atender muito Ribeirão Preto. Eu saí da loja, foi natural esse processo de sair da loja. E, assim, eu tenho muita gratidão por eles. Eu aprendi muito, um agrônomo e uma zootecnista, a Marina e o Domingos. Então, aí eu comecei a fazer vários cursos de paisagismo e fui fazer pós-graduação. Antes de sair da loja, eu já tinha iniciado a pós-graduação em Lavras, Hum, né, em botânica e paisagismo. ai, que Porque, legal. principalmente, eu sentia muita falta de botânica. Uhum, Nessa troca com o produtor, eu falava, gente, não vou fazer agronomia, porque eu preciso, assim, eu precisava saber era da planta mesmo, uhum, morfologia, né? uhum. Então, fui fazer esses dois anos e meio, quase três, em Belo Horizonte. E aí era uma turma muito legal, tenho amizades até hoje. E aí fiz essa primeira pós-graduação. E, naturalmente, me mudei para Ribeirão. Aí em Ribeirão Preto continuei atendendo as construtoras e fiz uma nova pós-graduação também, porque eu peguei uma fase das construtoras que tinham que fazer muita compensação ambiental. Hum, E Ribeirão Preto, Londrina, é muito organizado essa parte, né, ambiental. Eu acho as secretarias que eu peguei na época, assim, foram muito boas, uhum, né? E aí eu fui me sentir necessidade de saber mais. Aí eu fui fazer gestão ambiental. Aí fiz gestão ambiental na UFSCar, fiz botânica na UFLA e gestão ambiental na UFSCar. uhum. Então, essa é outra dica, né, gente? Eu acho que a gente nunca deve parar de estudar. Aham. Eu não falo que eu sei tudo, eu sempre estou aprendendo. Uhum. Então, falar que sabe tudo não tem como, tudo muda muito, tem muita coisa nova, né? No último ano que você estava lá na Era Garden, né? Era, Você entrou na pós-graduação, né? sim, E aí, quando você entrou e saiu de lá, você já abriu seu escritório naquele momento? sim. Entendi. Você alugou um espaço ou você começou meio home office mesmo naquele momento que você saiu? Como é que foi? Eu abri um escritório, Alugou mesmo um espaço e um tal? espaço para ter um estagiário, Uhum. porque aí Você porque já daí, tinha clientes que vinham acompanhando você que você trouxe para o seu escritório também? sim. Uhum. Aí eu peguei um projeto, eu peguei o projeto assim que é do prefeito da cidade, onde que eu ia receber, Uhum. assim, a mulher dele, né? Entendi. Você já tinha uma cartilha de clientes, Já já então você precisava tinha. realmente de um espaço para fazer uma reunião e tal, né? É, porque aí você passa mais autoridade. Sim. Acho bem importante isso, Uhum. né? Aí eu aluguei esse primeiro, era uma vilinha toda colorida assim, com as casinhas. Nossa, um lugar, uma delícia Que de lugar. legal. Eu mudei duas vezes nesse mesmo espaço. Era uma salinha bem pequena. Depois eu mudei para uma casinha mesmo, que tinha varanda. Ai, que Fazia gostoso. várias reuniões lá com arquitetos. Todo mundo tem saudade dessa época. Uhum. E aí nessa época eu também comecei com três estagiários, né? Já aumentou o volume. Uhum. Aí recebi muita gente que foi muito importante para mim. Fiz paisagismo de cantores, assim, muita gente muito legal, Que assim, que legal, cara. na época me indicou também para outras pessoas. E aí começou, assim. Eu queria fazer residencial Uhum. para me poupar um pouco de tantas viagens na época. Agora eu tô viajando do mesmo jeito para fazer residencial. Caramba. Então, assim, passei uma fase atendendo a região, Uhum. né? E aí o máximo que eu andava era 100 quilômetros, né? Agora não. Agora Agora, tá cruzando todo canto. agora cruza todo canto. Foi natural isso também, assim, eu não senti, não acho ruim. Uhum. Bem, Nossa, sua tem que ser formação é pago. muito boa. Uhum, Você tava falando aqui, eu tava falando, nossa, caramba, que legal. Primeiro você teve uma formação em arquitetura, né? isso. Depois você teve uma experiência com, né, dentro de um escritório de arquitetura.
Depois você teve 10 anos dentro de um garden, né? Isso. Assumindo os projetos, fazendo tudo ali dentro, né? Uhum. De cabo a rabo. Depois você saiu, ainda fez 2 pós-graduações. Então que legal, cara, super completo. Você deve ter uma bagagem muito grande de conhecimento na hora de projetar, né? Isso que é legal. Sempre tá estudando, não Uhum, sei tudo, mas a gente consigo, às vezes, entrar numa solução mais fácil, assim. Para mim é uhum, natural, eu vejo isso porque eu gosto muito de ensinar também, assim, o uhum. pessoal que trabalha comigo, quero que todo mundo saiba. Que legal. Então, e eu acho que eu tô conseguindo passar esse processo, como eu enxergo porque eu acho que vejo que eles estão evoluindo muito rápido. Uhum. Né? Então, esse processo meu que eu tive que viver tudo isso, eu consegui dar uma Se alguém que está resumida. ouvindo a gente aqui, está começando no paisagismo e quiser ser uma estagiária do teu escritório, Envia o e-mail para envia um nós. e-mail para vocês. Eu tenho três que são no escritório, que fica dentro do escritório mesmo, e uma eu tenho home office. Home office. E assim, o rendimento, tudo não atrapalha em nada. Consegue, faz reuniões lá, Consigo passa. fazer reuniões, atende os clientes. Ela começou dentro do escritório e depois Depois foi você... para home office. Aham. Então, acho que tudo isso que a gente viveu, né, de pandemia, tudo, Uhum. isso fez esse processo ficar mais rápido, né? Porque Uhum. aí acabar sendo assim, né? Sim, Com a facilidade da internet, sim. os seus cursos para os meus estagiários saberem quem que nunca usou um bloquinho seu, né? Acho Carinha, que, né? que não existe. Até eu que sou péssima no SketchUp sei. Ai, cara, você sabe que a gente tá transformando isso daí? Ah, A gente ia fazer um plugin para abrir dentro do SketchUp. E aí esse plugin ia ter lá, era praticamente um livro do Lorenz de plantas 3D, nossa, que com um sonho. filtro que você podia pesquisar por tipo de luminosidade a planta, Uhum, paleta de cor da floração, época de floração, tolerância e intolerâncias, vários filtros, né? A gente uhum. fez esse plugin, fiz com um desenvolvedor dos Estados Unidos, paguei um preço de um carro para fazer. Nossa, super caro. E aí eu Nossa. voltei aqui pro Brasil, né? Esse foi num ano que eu fui morar lá. E Uhum, aí voltei pra cá e falei, não, agora vamos lançar isso daqui. Aí fui procurar um desenvolvedor aqui no Brasil de SketchUp, né, pra uhum, prestar o suporte, porque vamos supor que você compra o plugin. uhum, Aí você instalou, não funcionou. Aí você vai ligar pra gente e falar: Luigi, não tá funcionando aqui, né? O que eu faço? Calma, a gente vai prestar o suporte pra você. Aí eu uhum. teria que pegar com o técnico desenvolvedor para ele ver, né, os erros do programa, por que que não funcionou no teu computador, para te mandar uma atualização, você instalar e funcionar. Esse técnico aqui no Brasil, de desenvolvedor de SketchUp, primeiro que é muito escasso, tem pouquíssimos, e parte ali o Nossa. preço dele para você ter dentro da tua equipe de 10 mil para cima. Uhum. Então eu já ia começar com um custo muito alto, né? Era muito caro, né, para a gente assumir esse custo, né? E a gente queria cobrar barato para ele, para todo mundo poder ter acesso, né? A gente não queria Uhum, gourmetizar. uhum, E aí a gente falou, cara, é melhor a gente não fazer isso. A gente tava lá com 300 plantas já modeladas, maioria uhum, nativa, levinha para não travar o programa. uhum. Eu saí em vários jardins botânicos tirando foto das plantas para texturizar o 3D, para fazer. Deu um baita Nossa. trabalho. Chegou que a gente falou, não é viável nesse momento. Então a gente abriu um site chamado Plants Warehouse e lá Uhum. a gente está começando a colocar as plantas para vender. Então a gente ainda não falou, não espalhou para todo mundo, porque a gente ainda colocou só umas 10 por enquanto, estamos Olha que testando. legal. Mas vai ser um site onde a gente pretende deixar lá, sei lá, 2 mil plantas, principalmente as que a gente mais usa aqui no Uhum, Brasil, uhum. e vender pacotes, né? E aí, quando começar a realmente dar grana, a gente vai voltar para o plugin, porque aí já vai se pagar, né, essa mão de obra. E Uhum. aí a gente joga tudo que tá dentro desse site também para esse Estamos plugin. ansiosos para isso, porque vai Eu ajudar muita também. gente. Então, eu vejo uma dor, assim, Ah. no paisagista, né? Que às vezes quer achar um bloquinho de planta que quer usar e não acha.
Aí tem que Ai, comprar de um site gringo. nossa, Ou mas palmeira. palmeiras. É Nossa, desenha um muito monte. Desenha um difícil. monte. É muito difícil, porque aqui tem, às vezes tem algumas que eu acho que nem existe, é o tronco de alguma coisa que não é Sim, alguém aquilo. desenhou só por Aham. desenhar, mas não é uma espécie. Eu desenhei É. vários, desenhei umas nativas, desenhei apati, Hum. carpentária, tem, ixi, Então, a várias, várias. carpentária tem, nossa, pra mim, a carpentária, elegância é tudo o mesmo bloco. Não tem- Desenhei Sendo a que do é pescoço tão, marrom. tão diferente a copa delas, tão, Aham. e assim, não tem, a gente não Não tem tem tanta distinção, né? opção. É. Então, atualmente, o que tem que fazer lá no 3D é você, tipo, pegar, assim, o que tá mais aproximado, né? Não vai representar com tanta fidelidade, ou comprar de uns sites gringos que tem. Se você Uhum, digitar o nome científico da planta, escrever 3D Model na uhum, frente, no Google, você uhum, acha sites gringos que vendem aquela espécie. Não tem todas as espécies, mas tem muita espécie que vende. uhum, Só que aí você compra e é para outro software, que é o 3ds Max. uhum. Aí você tem que ter uma ferramenta que transforma para deixar leve e compatível com o SketchUp. Aí existe uma Nossa. ferramenta que faz isso. Quando eu Hum, estava desenhando para paisagistas e eu não uhum, encontrava a planta, ou eu desenhava a planta quando eu tinha tempo, ou eu comprava de um site gringo e jogava, transferia ela para o SketchUp, né, através dessas ferramentas. Uma delas uhum. chama Transmuter, inclusive. E aí, para poder ter na minha biblioteca para poder usar. Aí mas enfim, essas plantinhas aí que você falou que tem a minha carinha, daqui a Aham. pouco a gente vai ter um Um monte, monte. vai E vai resolver esse ajudar problema. muito, muito, muito. Isso, Isso, certeza. com certeza. E aí eu queria continuar sabendo também da tua história. Eu sei que você teve uma inspiração que você já me contou por conta do Raul Cânovas, né? Como é que foi Ai, isso? pra mim, eu estava numa época muito comercial, assim, eu estava fazendo Uhum, tudo no automático, né, tudo que eu estava fazendo. E uhum, aí ele me resgatou todo o carinho que eu tinha pelo que eu fazia. A hum. essência, né? Nossa, isso é muito Olha, importante. o quanto faz bem você fazer um paisagismo numa casa, não é só comercial, né? Uhum, Então, assim, tem a interação das crianças, até de um casal que não tem filhos, até sei lá, onde que o cachorro descansa debaixo de uma uhum, árvore, sabe? Então, tudo isso eu penso hoje na hora de projetar. Então, uhum. onde Raul estava, Você eu ia estava seguia. também. Uhum, Então, a gente até tem uma turma de paisagistas que tem do Rio Grande do Sul, Bahia, Cascavel, que são maravilhosos, uhum, que nós ficamos amigos. Então, a gente até faz encontros anuais, mesmo agora que a gente não faz mais tantos os cursos, né? uhum. Para se reunir e sempre o Raul tá junto com nós, assim. Ai, que Então, legal, aí cara. nós convidamos ele, já fomos para Trancoso, para Cascavel, para nós teve uma experiência também em Curitiba, que nós ficamos num Hum. rancho, fizemos passeio a cavalo. Nossa, que Foi gostoso. Raul também E o Raul foi. lá no meio. No meio, em Trancoso, a gente andando lá, Uhum, foi um convite do Alex Sá, paisagista, que é uhum. maravilhoso, né? E aí ele explicando as plantas, que toda casa que a gente passava, assim, ó, essa planta tá Nossa, assim, olha, esse jardim lá tem jardins mais antigos, então a gente conseguia ver, né, como ficava a planta mesmo, né, com 20 uhum. anos. Que Então, legal, meu, que aí experiência legal. foi. O Raul é incrível. Ele é um mestre do paisagismo, colunista da Editora Europa por muitos anos, paisagista por muitos anos, Trabalhou com o trabalhou com Bule Burle Marx, Marx. trabalhou com Burle Marx, Ai, gente. já Ele fui é no argentino, né? ele é Nasceu na Argentina. argentino, que sabe mais do Brasil, É. mas o sotaque ele não perde. Não perde. Senão perde o charme, É. né? Aí, mas a gente já foi no sítio Bule Marx com ele, e ele chorava, ele se Nossa, emocionou cara. muito. A gente ficou até assim. Ele falou, Roberto era Nossa, assim, Roberto fazia isso. Então, que foi uma legal. experiência Que legal. muito boa. Eu vejo ele postando muito sobre espécies de plantas, e Uhum. aí ele faz um texto sobre a planta, né? Ou Põe a umas fotos, história a da história. planta. Cara, manja muito, Uhum. muito, muito. Então, ó, siga ele lá, hein? Uhum. E uma coisa que eu queria te perguntar, Mônica, eu vejo no seu que você teve. Eu acompanho você há um tempo, né? Uhum. Gosto muito da sua composição. Uhum. E vejo que você tem um lance muito forte com folhagens, né? Eu vejo assim.
né, os seus projetos, você usa e abusa das folhagens e que tem tudo a ver com casas contemporâneas, né, casas super bem. E vi que você até teve uma nova língua, você fez uma releitura da sua identidade visual. Eu falei, nossa, que legal. E eu queria saber se você, quanto ao seu estilo, hoje em dia, você se enxerga com um estilo definido, você faz de tudo, como é que é? Não, eu não tenho essa limitação, Hum, Luiz. Então, assim, eu acho até muito importante falar isso, porque eh, eu não quero me classificar com um estilo, uhum, porque o que que aconteceu foi que alguns anos para cá prevaleceu mais as obras contemporâneas. uhum, Então, eu entendo assim que eu fiz arquitetura, que o que me ajuda ter feito arquitetura, uma das coisas que me ajudam a ter feito arquitetura é saber o estilo de uma casa, uhum. né? E aí, e com o meu conhecimento de paisagista, poder compor, fazer essas composições para ornamentar esses espaços Com com uma o tipo ligação. de arquitetura. Uhum. Esse ano eu tô fazendo muitas casas que são neoclássicas. Tem muitas aí que vão ter fotos aí. Ai, que Eu sou legal. aquela neoclássica que não usa buchinho, Ah, que que não bom! gosta de poda. É. Sou eu. Nossa, que interessante. Vou ficar de olho, hein? Porque Ah, geralmente a gente vê o neoclássico buchinho topeado total. não, eu não gosto de Você topiaria. gosta de planta solta. Gosto de planta Ai, que solta. lindo, cara. Então, aí, assim, os arbustos, o máximo é aparar, às vezes, em cima, mas nunca Uhum. muito para não perder as flores, né? Ai, que Então, são legal. muitas flores. Eu também uso muito palmeiras. Então, Uhum. eu entendo, eu faço as composições de clássicos seguindo uma simetria Uhum. para organizá-las, assim. Então, se eu uso duas de cada lado, Uhum. mantenho essa sequência. Uhum. Então, não fica tropical, porque no tropical a gente usa De forma mais mais solta, solta, né? E nesse neoclássico mais eu posso fazer, paralelinho. uso plantas tropicais. Nossa, tem Legal. um que tá maravilhoso que eu fiz em Sertãozinho. Ai, tira foto aí, posta pra Uhum. gente Esse ver. eu tô precisando fotografar, porque Nossa. agora a Bela Emília tá florida, né, o Hum. plumbago branco. Então, assim, ele tá uma neve, assim, sabe? Tá Nossa. muito bonito. No final do ano, os agapantos estavam floridos. Então, assim, tem muitos agapantos, tem essa. E nesse projeto, por exemplo, eu fiz todo o muro com areca bambu. Nossa, deve ter ficado lindo. Então, aí fala assim: "Nossa, no clássico você não pode usar palmeira. Ai, no clássico não É. pode isso, não pode aquilo". Então, É assim porque não, a gente tá num país tropical, né? é. Então a gente tem que ter a nossa leitura do clássico aqui, né? Uhum. E não é o clássico que existiu há, sei lá, 300, 400 300 anos atrás. é. A gente tá falando de Hã. um clássico atual, contemporâneo, né? Então você pode Contemporâneo. ter a sua liberdade para fazer a sua composição. O próprio Gilberto Elks também, ele faz um. O dele, ele usa mais topiária, né? Também, misturado com plantas soltas. Uhum. Mas ele também usa palmeiras no formal dele, né? É. Nesses neoclássicos, ou caso sei lá, quando é uma casa muito de campo, ele também usa simetria, né? Uhum. Com palmeiras. Então, ele foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a ver e falei, nossa, esse cara tá fazendo um neoclássico diferente, né? Primeira vez que eu fui pra Europa, foi isso que me chamou muita atenção. Uhum. Tinha muita tamareira, muita fênix, muitas palmeiras ainda, Uhum. assim, até uma tipo palmeira imperial, nossa, né? Mas assim, tinha várias plantas. Eu falava, gente, mas tem caizuca, cipreste, né? E tem palmeira também. Que Então, doido, isso né? me chamou muita atenção a primeira vez que eu fui para Roma até. Eu falei, nossa, na Toscana é lógico, que daí a gente vê muito cipreste italiano, Aham. né? Vela, assim, mas nas composições tinham muitas palmeiras. Uhum. E aqui no Brasil, quando falava que ia usar palmeira num clássico, falava, não, isso é Uhum. tropical. Essa releitura do país que a gente mora, né, e do Uhum, clima que a gente tem, das plantas que a gente tem, a gente vai ficar deixando de usar essa riqueza de plantas que a gente tem, né, é aqui isso. para ficar usando tudo topiado, a mesma espécie ou as mesmas, sei lá, 5 espécies topiadas ali, Uhum,
não faz sentido nenhum, né? É. Então, assim, eu acho legal isso que você está fazendo. Eu acho que muitas pessoas vão se inspirar no seu perfil para também começar a mudar um pouco desse neoclássico. Então, eu espero que isso seja uma corrente, né, que comece a acontecer a partir da Sim. Mônica. E que Ah, legal. Já vou também mostrar o seu perfil do Insta para o pessoal seguir. Pessoal, sigam lá o perfil da Mônica, tá? Para acompanhar tudo que vem por aí. Mônica Costa Paisagismo Underline, tá? E aí você vai ver. Olha isso daqui, gente. Que espetáculo, né? Ai, essa casa é Meu muito linda. Deus, que lindo. Não, aqui você fica horas passeando, porque composições são muito boas, as fotos são muito boas também, né? Você tem fotógrafo que tira as fotos pra você. Tenho. Ela Nossa, primeiro, ela trabalhava comigo e aí agora ela tá carreira solo, Kenichi. nossa, que Mas lindo. também tirou fotográfico com o Denilson, agora Casa Cor São Paulo fotografei com o Denilson. E a Kenichi, que já fotografa pra mim de assistente dele. Eu vejo que é muito importante a gente ter esse profissionalismo, assim, de poder mostrar. É o seu portfólio, né? É. As pessoas chegam e já falam, nossa, já. Quando você tem uma. Primeiro você tem uma composição muito bonita. E além disso, você valoriza ela numa boa fotografia. Uhum. Quando você chega aqui, sério, eu já quase parei de falar com você pra ficar olhando as fotos, cara. É muito lindo, cara. Ah, E esse legal. jardim tem 1 ano. Um ano. Um Nossa, e já ano. tá assim. Aham. Você já plantou as plantas mais desenvolvidas, então também, né? Ou não? Não foi Não? tanto Ah, é? tão, Nossa, cresceu tão super desenvolvida. bem, gente. Desenvolve muito bem esse tipo de planta. Aí é em Ribeirão Preto, né? Aí eu domino, né? Ah, aí você Aí, manja. aí e o cuidado também do cliente Essa é a fez a Calatheia diferença. luteia, né? A É, Maranta Maranta charuto. charuto. E ela vai bem assim, porque Ribeirão tem um sol que, né, forte. E ela vai bem lá, tranquilo? Então, o que eu vejo e que eu aprendi também com alguns agrônomos que eu acabo fazendo consultoria, né? Ela gosta de um solo úmido, bem nutrido. Uhum. Nossa, aí é isso E que vai embora. vai embora, no Nossa, sol que mesmo. linda. Porque eu lembro que eu tinha estudado sobre ela e o pessoal falava, não, não deixa muito no sol, tem que ser meia sombra, tal, não sei o que lá. Mas eu vejo ela bem assim, sobre sol também, né? É, O mais importante talvez seja ela estar sempre bem irrigada, né? Com bem, bastante eu nutriente. falo que é uma irrigação constante, não é muita água, mas é Uhum, uma irrigação constante para ficar úmido o solo. Eu acho que uhum, a experiência que eu tenho tido, assim, de manter o solo úmido é que faz muita diferença. uhum. Você também faz os projetos de irrigação ou tem um parceiro que faz Tem para um sua empresa? parceiro de irrigação. E vocês implantam também o jardim ou a sua empresa é mais do projeto hoje em Eu dia? faço administração. Administração da implantação. Administração da implantação. Eu tenho assim parceiros que estão comigo mais de 5 anos que eu só dele ver o projeto já sabe como que eu quero, me entende. Uhum, E aí eu sempre assim, empresas idôneas, né, uhum. que respaldam o cliente, que dá garantia de planta. Então eu vejo muito isso. Para você chegar até esse ponto de ter esses parceiros, né, fortes, que você sabe que você pode confiar de olho fechado. Uhum. Você teve problemas já com outros? Muitos. É. Geada, por exemplo, no viveiro do meu fornecedor na época, né? Uhum. Aí ele mandou, e ele tinha loja também, né? Então ele mandou para mim as plantas da geada. E para a Hum. loja dele, as plantas que não pegar, não que estavam bonitas, Nossa. assim, que estavam na estufa. E para mim, as que não estavam. Aí o meu cliente foi na loja, tinha a mesma loja na cidade, e viu a mesma planta. Falou Muito assim: por melhor. que que a minha veio assim e essa daqui tá tão bonita? Nossa. Aí eu comprei todas. E aí, olha só, ele não trocou as plantas. E Hum. eu comprei todas as Da plantas loja. na loja. Com o meu desconto que eu tinha É. na época, mas assim, foi um custo que eu tive que tirar, porque a gente, eu faço de tudo assim, para o cliente para ver o meu jardim bonito. Meu Uhum. projeto executado. A gente tem muito mais amor por isso, né? Assim, para ver finalizado e não ver com aquelas plantas todas queimadas que demorar meses para voltar. Uhum. Então, aí eu retirei essas plantas, levei para o viveiro para recuperá-las e
e comprei as novas que estavam bonitas Uhum. lá pra casa deles. Então, assim, ai, gente, Já passou muito perrengue aí. são muitos perrengues, assim, de árvore não tá com a medida que foi, e de não ter o cuidado para descarregar a planta, sabe, assim. Aham. Então, se você descarrega de qualquer forma do caminhão e bate o torrão, já Uhum. era, Uhum. né. Então, isso eu já tenho essas empresas, esses parceiros que isso eu não preciso me preocupar, isso já é uma coisa que não preciso, mas quem tá começando tem que se preocupar muito com esse fornecimento, da planta chegar no cliente, porque às vezes morre, aí ele fala assim: "Ah, morreu porque não aguou". Mas você também não Hum. sabe como que descarregou, como que fez isso, será que não E aí você bateu acaba esse não sabendo o torrão? real motivo, Isso, né, aí da ele não UTI. troca a planta, porque não tem sinal de que morreu, a falar: "Não, eu tenho essa planta, por que que ela morreu aí?", né. Aham. Então, isso tem que fazer, eu acho que no início a gente tem que acompanhar De tudo. perto, né. Não Eu pode ser. amava ficar no jardim o dia todo. Eu ficava o dia todo. Eu Uhum. ficava desde a hora que a planta chegava. Eu lembro que tinha, às vezes, caminhões de planta, assim, que chegassem para fazer um condomínio. Eu chegava às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu estava lá esperando. Aí Uhum. eu via tudo, como que descarregava, como que ia colocar, como que chegaria até no berço para colocar a planta, como que foi feito Uhum. esse berço, que adubo que foi colocado. Teve uma época que eu comecei a usar o gel, Hum. né, em algumas cidades. Então, eu acompanhava para colocar esse gel, que era muito caro na época, né? Hoje já tá bem viabilizado, assim. E aí eu Uhum. acompanhava tudo pra gente ter o resultado, né? Eu sei que você tem uma história já com a Casa Cor, que você faz várias Casa Cores, né, eu vejo você fazendo ano a ano. Uhum. E como é que foi essa história para você entrar na Casa Cor? E esse ano você também tá na Casa Cor, né? Sim, eu tô na Casa Cor São Paulo. Foi na época que eu queria fazer mais residenciais que eu comecei a fazer Casa Cor. Eu falo que daí eu fiz 2 pós-graduações e a cada Casa Cor é como se fosse uma nova, Uhum. porque a gente aprende muito. E aí eu fiz Franca, que na época tinha no interior, era Franca, depois mudou para Ribeirão Preto. Aí de Ribeirão Preto vim em 2019 para São Paulo e comecei a fazer dobradinha, Ribeirão e São Paulo, no mesmo Nossa. ano. Às vezes no mesmo, até o mesmo dia de inauguração, eu tinha que estar em uma, depois tinha que estar em outra. Então, é muito importante mostra. Eu acho que é um investimento muito alto. Hum. E mais para eu não acredito, assim, às vezes para quem está começando a fazer, eu não recomendo. Uhum. Assim, quem está começando já fazer uma amostra, porque você Uhum. tem que ter uma experiência muito boa, principalmente em lidar com as pessoas, o seu fornecedor tem que ser muito fiel, Uhum. você tem que contar com ele tudo, você tem que fazer um ambiente em 3 semanas, É né. bem rápido. Então, esse ano eu tenho 100 metros quadrados que é só meu. Então, assim, eu sempre fiz a amostra, né, a amostra em São Paulo. Ribeirão Preto eu já fiz meus espaços próprios, né, que eu desenvolvi, paginação, tudo, sem ser para algum profissional. Uhum. Mas São Paulo, até então, eu fiz para o Guto Requena, fiz para Marcelo Diniz, depois Guto Requena, depois FGMF. Uhum. Então, os espaços arquitetônicos já estavam prontos, eu só chegava com as Com minhas as plantas. composições, Uhum. né? Com a minha ideia de usar uma escultura, alguma coisa Uhum. assim. Mas aí esse ano não, esse ano eu desenvolvi o espaço, né? Ai, que legal. E aí eu tive que assentar piso, eu contratei uma arquiteta para Uhum. fazer a gestão, uma construtora para fazer a implantação. Uhum. Então, que daí, assim, me deixou bem tranquila nessa parte, não tive nenhum. Foi a segunda a fotografar, a primeira a ficar pronto o Ai, que espaço. legal. Então, assim, você tem que Não manter. passou estresse nem correria, conseguiu fazer? Correria a gente passa. Eu tinha um casamento semana passada, eu queria estar nesse casamento, Uhum. então aí eu fiz antes, entreguei, Uhum. ficou lindo. Agora a gente tem que só trabalhando trocando alguma plantinha, essas manutenções, né, para fazer a Uhum. produção final. Mas é fantástico, assim. Então eu recomendo fazer essas mostras, fez muita diferença. Então, assim, o ano passado veio cliente de Maceió, cliente pessoa física, por exemplo, que
me encontrou através dos arquitetos, o cliente, de Casa Cor. Mas você tem que ter você tem que ter uma maturidade Pra muito tá boa lá. para estar lá. Esse ano está incrível. Vamos ter muitos jardins, então todo mundo aí pode ir. Eu Ai, vou que em Casa legal. Cor desde que eu entrei na faculdade de arquitetura. Então deve fazer uns 20 anos que eu vou em todas as mostras. Então, Uhum. tá lá, gente, é um sonho realizado, Que assim, pra legal. mim. Sempre foi um sonho estar na Casa Cor. Uhum. Então, e aí eu lembro que daí eu prestava atenção no tipo de iluminação, nas composições. Cada ambiente pede um tipo de planta. Uhum. Esse ano tem muita planta tropical que eu andei espiando. Então, assim, essas composições que a gente vê, eu, eu acho que os produtores esse ano, assim, eles estão fantásticos, Ai, que porque, legal. gente, tem planta gigante, assim, aquelas folhagens que eu tirei foto do lado dela e parece uma árvore, sabe? De Caramba. tão grande as folhas. Então, tá muito, muito legal. Então, assim, eu tenho colegas, né, Luigi, que a gente ama, né? KT, Uhum. Zanardo, tá Ai, todo que mundo legal, lá. Tem gente. Hanazaki, tem Bia Abreu. Então, assim, tem uma turma muito, muito boa. Nossa. Que, assim, quanto mais a gente torce pra todo mundo fazer sucesso, né? Pra Uhum. valorizar a nossa área. Também gosto muito de ir na Casa Cor. Eu fui em alguns anos, não foi em todos os anos, né? Uhum. E alguns anos eu ia 2 vezes, porque eu ia, Pra ver de dia e eh depois pra ver à noite. também. Ou eu pegava à tarde, o período da tarde que eu Uhum. conseguia ver, né, ali de dia e depois à noite eu continuava na mostra. Uma vez eu ia com amigos e tal, e uma outra vez eu queria ir sozinho, Uhum. sabe, pra ficar ali no meu tempo, chegar perto das coisas, ver com calma. Quando você vai com muita gente, Uhum. né, aquela meio bagunça, né, você não consegue prestar atenção direito ali, né. E aí, e assim, tem as vantagens da Casa Cor. Eu também sempre tô aprendendo, assim, o ano passado, como era um lugar mais escuro e que a luz prevaleceu muito, fez muita diferença, que eu percebi a importância tão grande da iluminação no paisagismo. Uhum, Então, o reflexo das folhas, assim, tem até fotos no meu Instagram da Casa Cor do ano passado, reflexo das folhagens nas paredes, no teto, ficou um cenário maravilhoso. É uhum. outro jardim que você tinha de noite. Ai, tô bem curioso pra Ah, ver. o meu chama horta urbana. Então, eu trabalhei muito, assim, vários tipos de cultivo de horta. É um pedido que eu tenho recebido muito das pessoas desde a pandemia, para ter essa liberdade de ter seu próprio alimento ali, o tempero no quintal, né? Na Uhum, época que ninguém queria sair de casa. Então, aí você poder pegar uma fruta, pomar. Eu fiz muito, muito. É uma coisa que a uhum. gente tem trabalhado muito. Então, aí na Casa Cura agora, eu trabalhei 3 tipos de cultivo de temperos e ervas. Então, eu Uhum. tenho a bancada, eu tenho no chão, nos vasos, e tenho também um cavalete. Esse lugar que eu vou fazer, ele é interno do Conjunto Nacional, Uhum. porém, ele é o único lugar que tem iluminação natural, Que aberto. legal. Então, aí eu tenho 100 metros quadrados, mas 30 metros quadrados eu tenho de luz natural. Ai, que ótimo. E os outros 70 metros eu tratei como uma varanda, um lugar de preparo para plantio ou para receber a família, os amigos. Então, eu tenho um Uhum. banco gigante que eu quero receber todo mundo lá. Por favor, Ai, vá que me visitar. legal. Você E vai estar lá aí, também alguns dias ou não? eu pretendo ficar muito É. nessa, porque essa para mim tá muito especial. Uhum. Muito especial. Eu vejo a dedicação de todos também, achei que sabe, tá um clima muito legal, então eu quero muito estar lá o máximo que eu puder. Ai, que legal. Mônica, a gente tá querendo fazer aqui uma pergunta que é para cada convidado, que é uma pergunta legal, mas ao mesmo tempo é difícil de responder, Ai, meu que é Deus. a gente queria saber uma espécie de planta que te marcou, alguma que você gostou muito de usar, alguma que fez parte muito de você, que você falou: "Nossa, essa eu tenho que colocar".
ficou muito fácil. Ficou fácil? É que escolher uma às vezes é tão difícil, né? Dentro de tantas. Não, mas eu Você tem? tenho uma preferência. Hum, Assim, Guaimbê, Guaimbê. não É a tem tua planta. como, não tem como não ser. É. Assim, eu tinha uma limitação muito grande de usar o Guaimbê quando eu comecei, porque eu só imaginava ele muito gigante, né? Só que hoje a gente pega lugares muito grandes. Uhum, e aí dá tranquilo pra colocar. Então, e principalmente, nossa, em Casa Cor, o ano passado meu jardim chamou Jardim dos Guaimbês. Uhum. E em 2021 eu usei 900 espécies de guaimbês. Nossa. Teve alguns que vieram da Bahia, do produtor daqui, que já tinha ele já gigante, criado no pote já. E esses guaimbês que eu usei em 2021, eu levei embora e depois usei de novo em 2022. Eu Você ficou usei a com ele mesma lá, voltou planta. com a mesma. Voltei com a mesma planta. Ai, que Então, é legal. super sustentável, né, gente? Você vê, eu usei a mesma planta. Então, ela, pra mim, a folhagem, a naturalidade dela, a gente nunca sabe como que ela vai se reagir mesmo, assim, naquele espaço. Às vezes ela abre demais, né? Uhum, Ou não, às vezes ela sobe, né? Então, uhum. eu acho uma planta fantástica. Ah, A eu gosto textura bastante dela, também a luz, quando bate nela, é que dava o efeito nas das paredes da casa sombras. cor, Aham. as sombras dela é fantástica. Ah, Essa eu foi, lembro bastante foi dessa fácil. E parte ali. IP, pra mim, assim, ó, o IP é muito importante. Todos os IPs. O pau-ferro, a árvore pau-ferro, Nossa, eu linda. amo. Essas árvores assim, quer ver? Acerola, pitanga, Hum, jabuticabeira, então, né? linda, Eu linda. acho que não tem um projeto meu que não tem jabuticabeira, IP, pau-ferro. É. Então, assim, até esses neoclássicos que eu te falei, eu uso jabuticabeira, pau-ferro, Hum. IP. Ai, que legal, cara. Aham. Mônica, eu queria, assim, que você desse alguma dica que você acha que foi importante para você dentro do que você passou até hoje, assim, como paisagista. Alguma coisa que você fala, nossa, isso daqui, se quando eu estivesse começando, alguém me falasse, olha, talvez eu já teria pulado alguns passos para fazer a coisa do jeito certo. Você tem alguma dica, assim, que vem na tua Tenho cabeça? uma dica que a gente não falou. Hum, Eu acho que a gestão do escritório, a administração, faz toda a diferença no escritório de paisagismo, de arquitetura, sabe? Porque isso a gente não tem na faculdade, não tem nenhum curso que vai ensinar isso, muito difícil. uhum, Todos os cursos que eu fiz, nenhum. Eles davam, assim, ideia para você de fazer uma cobrança, de quanto você cobra, mas ninguém fala, assim, que você tem que ter nota fiscal, que você tem que ter. Hoje eu tenho uma administradora dentro do escritório. Eu tenho uma pessoa que também de fora que faz uma consultoria todo mês para ver se a gente está lançando tudo certo. Então eu já uhum. tenho mapeado mais de quase 2 anos do escritório. Eu sei todos os meses o que que acontece. Ai, que legal. Então, todos os custos, Controle controle financeiro, financeiro. Aí, isso tudo, assim, a gente tenta fazer da melhor forma. contrato, você faz contrato a todo Faço projeto o também? contrato de projeto, é muito importante isso. Hum, Eu mudei meu contrato mês passado e aí já surgiu uma dúvida de algum cliente, já estava lá no papel. já te assegura Já, tudo. já segura o seu trabalho, porque a gente trabalha com criação. Então, assim, a partir do momento que você mostrou sua ideia, é o seu produto. Uhum, Se você não tiver nada assinado, a pessoa fala assim: ah, então tá bom, tchau. aham. É um problema. Aham. Então tem que estar Então, tudo lá, gente, desde datas não, de ó, pagamento. não projeta nada antes de um contrato assinado. Aham, O que a gente faz tá aqui. E uhum, o que a gente mostra é do que a gente vive. uhum. Então, assim, por mais que a gente ame e quer fazer aquele trabalho, eu já fiz muito, então, por isso que essa é uma dica que eu acho que pularia muito,
muitas etapas. Eu faço por amor mesmo. Teve muitos projetos que eu fiz que eu falava assim, nossa, aí a pessoa falava, não, então do que você vai viver, né? É, tem que ganhar dinheiro também, né? Aham, é. Pagar as Então, contas. aí, assim, mas eu fiz muitos, assim. Falei, gente, eu já tô feliz só de fazer, deixa eu fazer. Legal, Então, Mônica. mas aí não valoriza a nossa área, não valoriza a gente, então tem que ser valorizado e tem que ter essa organização. Essa organização é bem importante mesmo e é uma das coisas onde muita gente demora muito para aprender, realmente. Uhum. Controle financeiro, que nem a gente está trazendo um curso específico aqui do Michael Scherer, que é de controle financeiro, onde ele Hum. traz uma planilha para abrir para você ficar lançando mês a mês, voltado para paisagistas. Uhum. O que tem de entrada, o que tem de saída, e essa planilha já ela é meio inteligente, que ela entende as palavras-chave que você colocou, do que está entrando e saindo, Uhum. e ela monta para você um relatório anual com as despesas de cada categoria Uhum. e te deixa o montante final lá embaixo. Então, quando você passa um ano da tua empresa que você Isso eu teve a faço. organização... então, isso é Uhum. muito importante, não Aham. é? Para você É. poder ver e tomar a sua decisão. Nossa, esse mês aqui gastei muito com isso, por que que será? Ou, nossa, estou gastando isso aqui com marketing e tá me dando esse resultado. Mas acho que eu consigo gastar um pouco mais, colocar um pouco mais de grana aqui. Então, você tendo essa visão holística, né, Uhum. do que você gastou, do que entrou e saiu, você consegue se planejar para o ano que vem, não é? Uhum. É, Então, não. E é muito engraçado, assim, como se repete as situações, assim. O mesmo mês que às vezes foi muito bom em um ano, no outro também. E o ah, que não é? foi, também. Então Uhum, você tem que saber o que. Você tendo isso mapeado, você já sabe, ó, Eja, nós vamos entrar naquele mês. Que como que uhum, é? Como que vai ser? Então, assim, esse mês eu não vou fazer propaganda, eu não posso fazer uhum, investimento, não vou fazer revista esse mês, nem né? Esse mês aqui é mais tranquilo. E no outro mês eu sei que eu vou ter investimento de Casa Cor São Paulo, porque não é uhum, só você tem estadia, você tem o jardineiro, tem manutenção. Então, uhum. tem durante todo o processo você tem Um um custo. custo a mais. Aí você saiu de Casa Cor, já é final do ano. Uhum, Então já é bom. Então, assim, você consegue dar aquela respirada, né? uhum. E aí, depois, no início do ano, você já sabe mapear certinho É. quando são os meses que você pode investir Nossa, mais isso é ou não. super importante. E tem que ter a organização de realmente colocar as entradas e saídas lá. Porque não adianta você ter a planilha e. Depois eu ponho. Tem que ser, né? Não Regradinho. adianta. É, nosso sócio é o governo, o imposto é muito alto. Então, para trabalhar certo, você tem que estar Uhum, ciente disso, que você não vai receber aquilo que você uhum, está cobrando. Você tem uhum, 17, 20% uhum. que E acaba não aí, sendo. gente, a gente tá conversando, né? Eu e a Mônica já há um tempo pra ver se a gente consegue fazer um curso pra vocês, né, Mônica? Ah, é. A gente, é difícil porque eu sei, entendo você, que você, assim, você tem muitos clientes e a coisa é muito, você tem muito projeto pra fazer. Então, eu sei que vai ser difícil você ter um tempinho aqui pra gente pra gravar esse curso, mas a gente já tá conversando há um tempo e a Mônica tá com energia de fazer aqui também pra paisagística. Ela Uhum. falou: "Não, vamos fazer e tal", que é um curso de gestão de escritório para paisagistas, né? Então, é um curso muito legal e espero que a gente consiga colocar isso aí daqui a um tempo. Enfim, quando você tiver uma data livre, você fala comigo, vamos fazer e a gente faz aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito o pessoal. Ah, Luiz, dessa forma de gravação, a gente dá um jeito. Ai, legal, gente. Dá certo, sim. Eu tenho muita vontade de ensinar isso. Da mesma forma que na minha época foi muito difícil de aprender, porque a gente não tinha essa facilidade, né? Não Uhum, tinha internet, eu tinha os livros do Lourenço uhum, as pessoas que eu trabalhavam, né, uhum, para saber. E se eu não fizesse pós-graduação, não ia saber nada. Então a uhum, gente não tinha esse acesso e acho muito legal uhum. deixar esse legado de passar isso para as Vai pessoas. ser realmente muito Profissionalizar importante. a nossa área, principalmente, Aham. assim, eu penso assim, mais vai valorizar a nossa Com área. certeza, com certeza. E a gente Uhum, já vê isso na arquitetura, né, que é muito mais consolidada, né? uhum, Quando alguém chega num arquiteto, já chega com um certo respeito, que ali eles têm um escritório de arquitetura, né? é. O paisagista, hoje em dia, é muito jogado às traças. Fazer um projetinho aqui, quanto você cobra, tipo, né? Uhum, Então, quanto mais a gente realmente fortalece para as pessoas enxergarem o paisagista como um gestor de uma empresa que ele vai
ser contratado para fazer um projeto, Uhum. nossa, isso ajuda toda a É profissão, né, no outro Brasil. olhar, Uhum, outro respeito, é uhum. bem diferente. Ah, é legal, vai ser super importante. Tô bem Ah, feliz aí que você gostou estamos, da ideia. gostamos da ideia. 2 meses, 2 meses eu vou estar por aqui com Ai, que certeza. legal. Podemos agilizar esse Show. processo É, aí. podemos fazer então para agora. Aham, sim. É, vamos conversando. Hum. Gente, ó, primeiro eu queria agradecer a Mônica. Mônica, eu tenho certeza que todo mundo tá do outro lado ali adorou o papo aqui. Eu acho que você tem muita coisa legal para passar, que você tem uma bagagem muito grande, um conhecimento muito grande. Sempre que você quiser voltar aqui, se você estiver por São Paulo, eu tenho certeza que sempre vai ter coisa legal para falar, ou de uma novidade que você tá, de um projeto novo que você tá empolgada, quer falar, de alguma Casa Cor também ano que vem, se quiser voltar aqui para falar como é que tá o projeto, você será sempre muito bem-vinda aqui. Uhum. E queria agradecer muito de você ter doado. Eu sei que o seu tempo é super corrido e você ter doado um pouquinho desse tempo aqui pro Ah, pessoal que tá do imagino. outro lado, tá Foi bom? muito bom, eu que agradeço. Corram atrás, estudem, que Que é dá por certo, aí que né? dá Você vai pra certo. frente que dá É, certo. sempre tem o que estudar e não pode parar. Legal. Gente, ó, queria agradecer a todos que estão aí assistindo. Que legal, gente. Ó, dá vontade de ficar conversando com a Mônica aqui por horas, né? Sem parar. Então, assim, fico muito feliz que você tá aí assistindo até agora, ou tá ouvindo no Spotify, ou nas plataformas de streaming de áudio. E ó, a gente vai fazer sempre os episódios do Arte da Mata às 7h30 na terça-feira. Às vezes a gente faz gravado, às vezes a gente faz ao vivo. Quando o paisagista ele tá com uma agenda muito cheia, a gente traz para fazer gravado. Nesse caso aqui, esse episódio foi gravado, mas a gente falou, não, tem que fazer com a Mônica, nem que seja gravado, porque ela tem muita coisa legal para falar. Mas vocês estando presente ao vivo aqui, comentando lá no chat, isso ajuda muito a gente trazer marcas também para fortalecer o nosso podcast, pagar os custos dele para que ele seja cada vez mais permanente e fique por anos aí a gente trazendo pessoas para trocar um papo legal sobre paisagismo que somem muito para vocês. Então, se vocês puderem estar presentes aqui todas as terças-feiras às 7h30, chega mais que o papo vai ser bom, que vai ter muita coisa legal para passar de informação útil para a sua vida, para a sua profissão, e você fortalece a gente aqui também, tá bom? Então, um abração a todos, a gente se vê na próxima terça-feira às 7h30.